Tá aparecendo já, William? Tá sim, professor, tranquilo. Beleza. Bom, então, primeiramente, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de formação de preço, de venda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ideia dos conceitos de formação de venda, né? Do preço de venda, o que são o preço de venda, como você descobre o preço de venda, quais são as possibilidades e os tipos de preço de venda. E também falar um pouquinho sobre a diferença entre preço e valor, porque isso também tem que ser algo mensurável aí na hora de você fechar a ideia da precificação. Então, para a gente poder relembrar, preço é o valor estabelecido por algo, estabelecido e aceito pelo vendedor para efetuar uma transferência de propriedade de um bem. A composição do preço inclui os custos, e no caso, a organização privada com fins lucrativos também incluem a margem de lucro almejada. Ou seja, o preço é uma formação de valores, tanto com os custos, quanto também com o lucro que se quer obter, e mais também ali as suas despesas. Tudo isso vai impactar diretamente no preço final de um produto ou de um serviço. Os objetivos de preço sempre vai ser segmentação e posicionamento, que seria apoiar os esforços e posicionamentos dos produtos no mercado-alvo, vendas e lucro, né? Todo mundo objetiva lucro, né? Dentro de uma venda, então obter os níveis desejáveis de vendas e alcançar a projeção de lucro. Competitividade, porque existe aí a ideia de você competir em termos de preço relativo ou participação no mercado, ou seja, às vezes a diminuição de preços pode ser que seja aí um fator relevante. A sobrevivência, porque dependendo dos preços que você trabalha, você vai ter uma tranquilidade maior ou não na hora de você trabalhar com a sua gestão financeira. E a responsabilidade social, que é o grande objetivo de tudo, é fazer com que o seu produto, o seu serviço, ele alcance um padrão de responsabilidade social e que os preços sejam condizentes com a realidade do seu mercado. Então, os objetivos para precificar, eles envolvem tanto o posicionamento como a parte de lucro, a parte de competição, a parte da sobrevida da empresa e a responsabilidade social. Existe aí os objetivos da formação do preço, né, da prestação, seria proporcionar a longo prazo o maior lucro possível, esse é o primeiro objetivo. Depois seria permitir a maximização lucrativa da participação de mercado, seria também maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios operacionais, isso também tem a ver diretamente com o preço, e maximizar o retorno do capital empregado para perpetuar o negócio de modo autossustentável. Então, a ideia seria que o preço ele tenha a condição de arcar com todos os custos que foram trabalhados, com todas as despesas que são ali geradas no seu negócio, fazendo com que exista aí um fluxo contínuo entre compra, proposta de formação ali, desde você comprar a sua matéria-prima até você conseguir fazer de fato a venda desse recurso ou da sua prestação de serviço. Né? Existem algumas decisões quando a gente fala sobre compra, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma política de preços eficiente visa esclarecer quem decide a compra e como vai funcionar esse processo decisório. Então, a ideia de você pensar na compra seria trabalhar ali com o maior ou o menor valor, o peso relativo dos produtos no orçamento e o poder aquisitivo das pessoas. A regularidade ou excepcionalidade da compra, diferenças significativas entre marcas e produtos e aspectos da mesma natureza sugerem aí processos decisórios distintos. Ou seja, quando a gente pensa, quando trabalha com a decisão da compra, seria imaginar e mapear as formas que isso vai acontecer para que você realmente consiga fazer o seu objetivo, que seria você vender. E para isso tudo, existem diversos níveis e perguntas que devem ser feitas para quando você for, de fato, estabelecer um preço para aquele produto, para aquele serviço, você contém uma série de demandas e de áreas que vão estar sendo ali objetivadas. Para você poder entender como isso é uma coisa muito relativa, a gente tem uma composição em marketing, não em finanças, chamado 4Ps. Isso em marketing tradicional. Em marketing digital são 8 Ps. Mas dentre os Ps que são ali relativos, nós temos uma composição que não abre mão e isso acontece para tudo. Eu preciso ter o produto, eu preciso ter o preço, eu preciso ter a praça e eu preciso ter a promoção. Ou seja, eu tenho que ter o produto que eu vou vender, eu preciso de um preço que seja ali aceitável, que permita que o cliente faça a aquisição daquele preço, mas também não pode ser algo que seja totalmente barato, porque aí você não tem aquela valorização, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A praça, que seria o local de venda, e pode ser tanto de forma física como de forma virtual, e a promoção, que seria as estratégias de divulgação. Todos esses P's compõem aí a estratégia de um marketing de excelência. Só que a questão preço,
ela é determinante por vários motivos, justamente porque é o preço que, no final das contas, vai ser o que vai impactar ali o que vai ser tratado. Existem alguns métodos para a gente poder pensar de forma genérica nos preços, né, a formulação de preços. Então, eu preciso pensar em algumas questões, como, por exemplo, a composição do marketing que vai ser trabalhado para poder trabalhar com essa venda, as decisões de compra, o preço e valor, o preço de ciclo de vida do produto, o preço de linha de produtos, preços diferenciados, variações de preço, influência do preço, concorrência, qualidade de preço e venda, preços internacionais, preço de comércio eletrônico e a própria flutuação do preço que também vai impactar, além das definições necessárias. Então, quando você vai pensar em métricas na hora de você trabalhar com preços, existem diversos fatores que eu preciso pensar para poder chegar a um preço que seja aceitável. Tanto que alguns segmentos vão trabalhar de uma forma, outros segmentos vão trabalhar de outra, mas a composição em si precisa passar por uma série de questões que a gente vai trabalhar agora. Porque se você conseguir passar por esses momentos e falar realmente, nesse segmento, nesse produto, nesse mercado, eu tenho que seguir nessa linha aqui. E aí você começar a trabalhar os seus processos e suas estratégias de precificação. Só Só uma para a gente dúvida, poder professor. deixar. Não? Mas ali naquele slide anterior ali, eu não necessariamente aplico todos os processos Não. para o mesmo produto. Vai depender do nicho de produto que eu estou atuando Vai para depender do nicho segmentar. de produto. A gente já fala sobre cada um Beleza. deles agora. Mas depende do nicho de produto, depende do nicho de mercado, depende do local que você está estabelecido. Tudo isso tem que ser pensado na hora de você estabelecer o preço. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um comércio local, eu preciso pensar quanto que aquele produto está acontecendo, está existindo fora do meu país? Não. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar com commodity, com um preço de valor de um grão, por exemplo, eu preciso saber como é que está a cotação dele no mercado para saber o preço que vai chegar para mim poder já projetar o preço que vai ser vendido esse produto. Tive uma alta no arroz, então eu tenho que começar já a estabelecer que eu tive uma alta no arroz, isso vai chegar para a gente de alguma maneira. Entra naquela lei de oferta e demanda que a gente já falou anteriormente, mas isso também vai impactar diretamente no preço do meu produto. Então, sim, eu preciso olhar por alguns pontos, não necessariamente todos de uma vez só, mas alguns com mais relevância, outros com menos relevância, mas sim, eu preciso analisar cada um deles. Beleza? Só para lembrar, a margem de lucro seria receita, custos e despesas igual a margem de lucro e que vai gerar remuneração. Tá? Então, essa é a estratégia aí, que a margem de lucro nada mais é do que a sobra daquilo que foi vendido, menos aquilo que é gasto com despesa e custo. Tá? Então, isso é margem de lucro, só para a gente poder já estabelecer. E a formação, geralmente, é custo mais lucro, mais despesas variáveis é igual ao preço de venda. A conta é simples até de você entender, que seria você pegar seus custos fixos e custos variados, mais o seu lucro obtido, mais as despesas que são variáveis, e aí você, disso tudo, você destrincha um preço de venda. Geralmente, os nossos custos variáveis, eles são ali, que vão acontecendo ali de acordo com as demandas que vão aparecendo, então, eles são custos que não são diretamente ligados aí à produção do bem e serviço, mas fazem parte do contexto, e o custo fixo é aquele custo que não vai estar variando, né? Como aluguel, telefone, salários, encargos, enfim, tudo isso pode ser juntado como custo fixo. Essa parte em si, professor, você me corrija se eu estiver errado, mas aí eu posso pegar pelo break-even da empresa, os custos físicos, fazer divisão dos produtos, variáveis dos produtos, aí eu pego os custos variáveis por produto e faço a margem de lucro em cima de cada produto, baseado nos custos que eu tenho em cima do break-even, certo? Perfeito, é isso mesmo. Beleza. É isso mesmo. E aí a gente tem algumas estratégias, né? A gente tem, por exemplo, uma CUP, que seria você trabalhar com preço de venda mais preço de custo, e aí você estabelece ali uma porcentagem que você quer trabalhar e fixa essa porcentagem para todos os produtos e trabalha. Isso é um jeito mais comum até do pessoal trabalhar por custo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma camiseta que eu gostei R$10, então eu vou fazer um multiplicador de preço e vou duplicar isso e vou vender a 20. Isso é uma forma que era tão comum quanto qualquer coisa que você possa imaginar. Mas hoje já se percebe que não é a mesma forma de você lidar com preço, porque existe uma disparidade muito grande com a questão dos descontos, né? Então o pessoal, você vende a 20, ele vende a 19, o cara vende a 19, ele vende a 15, depois ele vende a 15, ele vende a 12, depois de 12 ele vende a 9, cadê? Então você já começou a ter um problema. Ah, mas eu vendo a 9 esse preço, mas o outro produto eu vou vender a 12. Ou seja, você começa a bagunçar toda a estratégia e daqui a pouco sua empresa falha. Entendeu? Essa que é a verdade. Então a guerra de preço existe, mas ela não é boa para ninguém, né?
E você também não pode lidar com conluio, né? Então você não pode ligar para o amiguinho e falar, meu, você vai vender a 20, O famoso vende no cartel. máximo a 15, né? Então você não pode fazer isso também. Isso Então aí. tem alguns graus aí de dificuldade. Você queria falar? Pode falar, Gui. O famoso cartel. O famoso cartel, exatamente. Então tem algumas questões ali que são observadas. Essa estratégia ela existe até hoje, multiplica pelo dobro que você teve e tenta vender. Então existe ainda essa estratégia, mas não é a das mais aceitáveis hoje. Hoje a realidade já mudou um pouquinho. Para a gente poder entender o ciclo de vida de um produto, né? Então, o preço, né? Então a gente tem aí sempre a ideia do volume versus tempo, né? Essa é a margem. Então, geralmente a gente atrela isso daí a uma crescente, isso a gente sempre tem aí um estágio de crescência, de maturidade, e daqui a pouco você começa a ter aí a sua dificuldade. Então, você começa com uma introdução, um crescimento, com a maturidade, começa a ter um declínio, aí você começa a fazer algumas estratégias para poder fazer a sobrevida desse produto acontecer, mas de um jeito ou de outro, o preço sempre vai acabar caindo de acordo com a demanda do mercado. Você pode fazer algumas estratégias, algumas ideias para poder manter o máximo possível aquele preço daquele produto, naquele nível, mas uma hora ou outra esse produto vai acabar descendo, e aí ele começa a não ser mais o produto principal, começa a ser feito trocas, ou até mesmo atualizações ou modificações, para que você possa ganhar um novo público. Mas a tendência de preço é ele ter uma introdução, uma promoção, um início, depois ele vai ter uma maturidade, depois ele começa a declinar. Isso para poder manter esse produto em disputa. Né? Então, a gente tem alguns fatores que vão influenciar diretamente nessas questões, como, por exemplo, fatores demográficos, fatores psicológicos, até mesmo a elasticidade de preço. Tudo isso envolve nesse grau de maturidade, né, dessa vida útil do preço do produto. Então, os fatores demográficos, por exemplo, podem indicar quantos compradores potenciais existem no mercado, se eles possuem recursos necessários para poder comprar aquele produto por um determinado preço. Então, essa é a primeira análise que pode se trabalhar com a demanda. Outro fator psicológico pode indicar compradores em potencial, percebendo diversos preços ou mudança de preço. Então, isso também pode ser afetado. Se o cara compra por um preço hoje, ele vai querer pagar mais caro depois. Então, tem uma certa fator aí que pode ser trabalhado. Promoção demais também é problema, né? Então, você perde a credibilidade. Por que eu comprei por 150 e o cara está comprando por 120? Você já começa a descredibilizar aquela ideia, né? Então, você começa a perceber que você foi tomado um golpe. Então, tem várias questões aí para ser analisada. E a necessidade de preço seria, na medida do possível, né? Medida de sensibilidade da demanda das mudanças de preço. Existem variações, mas elas não podem ser tão fortes de uma vez só, porque você pode causar outros problemas na hora de precificar. Além disso, a concorrência, né, cara, ela é aí o braço de tudo, né? Então, existem algumas formas aí de você trabalhar com reações à concorrência, né? Como redução de preços, produtos baratos, produtos de prestígio, melhoria de atendimento e serviços, redução de custo e de produzir, né? Imitação ou adaptação. Então, quando a gente fala sobre empresa concorrendo com empresa, é uma terra de ninguém, mais ou menos, né? Então, existem algumas variantes que acontecem. Às vezes, o cara mesmo está querendo liquidar a empresa, então ele começa a vender tudo a preço de banana. E aí, se você entra na onda, você pode acabar tendo prejuízo para a sua empresa. Então, são várias questões que têm que ser analisadas ali para que você possa precificar de uma maneira que seja competitiva, de qualidade e que dos melhores dos mundos ali você consiga uma fatia de mercado. Então, essa também é uma preocupação muito grande quando a gente fala de concorrência. A guerra de preço com objetivo e forma não é saudável para ninguém. Isso aí a gente tem que deixar também claro, tá? E agora vamos pensar na definição óbvia ali de como que você pode trabalhar com as definições aí de preço, né? A primeira coisa é pensar numa sequência lógica, que é definir a segmentação ou posicionamento, ou seja, definir de onde vem esse cliente, como que ele vive, mapear de fato a vida desse cliente seu, onde que ele transita, como que ele faz, o que ele come, o que ele bebe, quem é esse público, definir isso e se posicionar. Depois definir os objetivos do preço, que seria alcançar lucro, pagar os custos, né, todos os custos e despesas, e obter algum lucro em cima disso, para poder manter a empresa competitiva. E aí a gente tinha antes uma conta que era muito engraçada. Você tinha ali preço igual, custo mais lucro igual mais despesa, né? Então você tinha aí custo, lucro e despesa, você juntava e dava o preço. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente pensa que o lucro é igual ao preço menos o custo mais a despesa. Então a conta muda porque o lucro é possível, o lucro possível é que o Seu lucro vai mercado ser vai pagar baseado por no que o aquilo. seu mercado paga. Exatamente.
do possível que o mercado vai poder pagar. Não o que você está querendo estabelecer. Você entendeu como já começa a mudar a ideia da coisa? Então, isso vai variar por muita coisa. Então, a gente tem que dar uma olhadinha em algumas coisas que vão influenciar, de fato, ali os preços, né? E quando a gente começa a perceber a influência de preço, o objetivo da empresa, a estratégia de marketing, seria trabalhar com uma política de preço que seja ali dinâmica o suficiente para poder trabalhar com as vertentes que vão acontecer. E podem acontecer várias coisas para poder influenciar no preço, como, por exemplo, os produtos e seus atributos tangíveis e intangíveis, isso pode influenciar no preço. A distribuição, logística e disponibilidade, então entra aqui na oferta e demanda e na forma de receber e enviar esse produto. O impacto na política de preço sobre força de venda, representantes comerciais, distribuidores logísticos, ou seja, aqueles que vão operacionalizar aquele produto que vai ser trabalhado. Então, às vezes, aconteceu uma migração agora maravilhosa. Todo mundo que está trabalhando com preço de forma presencial foi para o e-commerce. E aí você teve um aumento do valor do e-commerce por conta da demanda que aconteceu pela necessidade de cobrir um custo que era fixo, mas às vezes de instituições que eram físicas, que tiveram que ir para o marketplace, por exemplo. Então você teve ali uma coisa que nunca aconteceu, que antes era, vamos estimular o pessoal a comprar pela internet. Hoje não. Hoje o pessoal só pode comprar pela internet, então vamos aumentar o preço. Então isso aconteceu agora na pandemia, você imagina como que isso vai impacta, né, de fato, o valor das coisas. E a comunicação, métodos de vendas, imagem da empresa, tudo isso também pode afetar de fato o preço, né? Então, às vezes você vinculou a sua imagem do seu produto com uma pessoa, um artista. De repente, esse artista teve aí um escândalo no nome dele, então você começa a perder a ação, porque está vinculado a sua imagem a ele. Então, o que você faz? Você tem que desvincular. Isso tudo vai acabar fazendo o quê? Que o preço do que era uma coisa, pela credibilidade da pessoa, ela acaba não sendo mais aderente àquela situação, e você começa a ter que abaixar o preço para você poder continuar sendo competitivo. Então, são várias questões que têm que ser analisadas, né? Pode falar, Guilherme, desculpa. É o risco do patrocínio. Risco do patrocínio. Perfeito. Então, são questões ali a serem analisadas também. Por isso que você percebe que não existe uma receita mágica para você precificar. Existem estratégias, mas nem todas elas cabem de acordo com as necessidades, porque cada produto é um produto, cada serviço é um serviço, e cada atributo é um atributo para você poder elaborar a sua precificação. Existem também as variações que são assim mais comuns, né? Entre as variações que existem, a gente existe aí a trabalho de desconto e promoção. São duas linhas aí que acontecem, né? Então, existem descontos por grandes volumes, né? Por regularidade de compra, por fidelidade, por condição de pagamento, por pontualidade de pagamento, entre outros. Isso acontece de uma forma comum dentro das empresas para poder trabalhar com os descontos. E aí você não trabalha por produto, você trabalha por final, né? Quando você trabalha com muitos produtos, você trabalha isso. Vou dar um descontão no preço total do que você pegou. Isso é muito comum a gente tratar. E as concessões, né? Notadamente nas vendas de grandes atacadistas e distribuidoras se revestem em bônus ou descontos de outros produtos. Então, existem produtos em bônus, em publicidade, em crescimento de volume de vendas, tudo isso vem com desconto. E aí você passou a estimular o consumo regular do seu cliente com descontos, né? Então, vou te dar um desconto aqui para você poder trabalhar. Só que esse desconto ele tem que estar pensado na hora de você precificar. Porque se eu vou dar um desconto, eu não posso colocar meu preço baixo e depois dar mais desconto ainda. Então, na hora de você estabelecer que você vai trabalhar com política de desconto, eu tenho que pôr meu preço mais alto para o meu desconto não ser tão agressivo para mim. Não que eu vou tirar, porque o desconto sai de algum lugar, o desconto sai do lucro, né? Então, se o desconto sai do lucro, eu preciso fazer com que meu lucro seja, uma projeção de lucro seja um pouco maior, para que eu possa ter um lucro aceitável. Não vai ser um lucro gigantesco, mas de algum lugar tem que sair. Alguém tem que pagar esse desconto. Você entendeu? Então, perfeito. É uma observação que tem que ser pensada. Tudo bem? Tranquilo, professor. Show. E promoção? Promoção, a gente tem aí algumas questões. A promoção pode ser um chamariz, pode ser uma ideia de você chamar um público. Por exemplo, vou abrir um restaurante, vou abrir uma churrascaria. Então, eu vou vender aí a entrada do rodízio por R$20 no primeiro mês. Quando tiver um público já comendo aqui, eu vou lá aumento para 22. Você entendeu? Então, pode ser um chamariz para você poder ter uma compra antecipada ou imediata, então ter aí um estímulo rápido no seu negócio. Pode ser sazonal, né? Então, eu posso fazer em algumas determinadas ocasiões, como, por exemplo, hoje nós temos aí a Black Friday, para poder guiar aí os preços sazonais, aqueles que
fazem promoções relâmpagos, ou então em algum momento que você percebe que está com uma grande demanda de estoque, eu preciso tirar isso da frente, então eu vou vender mais barato para poder tirar da frente. Então Mas existe hoje aí em dia no Brasil, a Black Friday ela trabalha com as duas opções, professor, chamariz e sazonal. Que chamaria você tem sazonal. a pré-Black Friday, que é o chamariz, e você Exatamente. tem a Black Friday, que é o sazonal. E Pois ainda é, você tem o pós, que aí talvez entre ali no cupom, entre como um bônus, na verdade. exato, Então você trabalha com os três. Não é igual nos Estados Unidos, que é só o chamariz, que é no dia e pronto. É o exato. chamariz antes. Aqui o Brasil, se pudesse fazer Black Friday o ano inteiro, né? Essa que é a É, verdade, isso aí. porque dá uma guinada na coisa ali, né? Então flexibiliza também os valores ali de demanda. Pensando no Natal, é pensando em presente de Natal, vou aproveitar a Black Friday para poder estimular o consumo ali do Natal. Então tem várias questões aí que estão estabelecidas em promoção. Também volto a falar, alguém tem que pagar a conta da promoção. Então também tem que ser pensado na hora de você precificar. Você entendeu? O que acontece, um problema, é que um pouco antes da Black Friday você tem um preço. Um pouco antes da Black Friday o pessoal aumenta esse preço para poder voltar para esse preço na época de Black Friday. Ou seja, Isso aí. é muito comum Ah, isso isso é padrão. acontecer. Isso aí É, é metade do dobro. é metade do dobro. Isso acontece o tempo todo, cara, o tempo todo. Tanto que se você negociar preço, isso não só em atacado ou varejo, mas se você negociar produto e serviço durante o ano todo, você consegue chegar às vezes no preço que é a tal da Black Friday. Então isso também é muito interessante. Mas para o público geral, as promoções acontecem dessa forma. E aí a gente tem também aí as linhas, né, de produtos. Então, quando você trabalha com linhas de produtos, os preços também são aí de uma forma separada. Então, por exemplo, eu tenho ali o nível premium. Então, esse aqui é o preço mais alto. Aí eu tenho um pacote. Poxa, se você pegar isso aqui, mais isso, mais isso, eu te vendo por um pacote. Depois eu tenho outros preços ali de uso contínuo, né? Então, a gente chama de preços para produtos subsequentes. Então, não é o mais alto, mas eles fazem parte daquele pacote. Tem os preços de incrementação, que trabalham com bases aí em modelos de acessórios ou incrementam modelos básicos. Então, eu comprei o modelo mais simples, mas eu quero dar um pequeno plus naquele modelo simples. Então, eu vou lá e incremento um pouquinho. E tem os subprodutos, né, que seria ali os de preferência para consumo, né? Então são originados de processos industriais de preferência de consumo, seriam pequenos produtos que também podem ser precificados. Então você tem vários níveis de escalonamento que você pode trabalhar com os seus produtos, pensando desde o nível mais alto, do maior recurso ali, o produtão ali, que é o carro-chefe, e os seus pacotes que podem chegar a esse carro-chefe. E aí, se vale a pena você pensar numa ideia, que seria, por que eu vou vender tudo de uma vez? Por que eu não quebro isso em pequenas partes? Eu posso dar aquele pacotão ou eu posso quebrar isso em pequenos serviços e aí eu começo a ter preços de cada questões. Então, você imagina um exemplo mais prático, seria uma TV a cabo, por exemplo. Eu te vendo um pacote pequenininho, depois você pode comprar um pacote maior, você pode pegar um pacote total, e aí isso vai tendo preços escalonados diferentes. Então, tem aí, isso é muito comum nos produtos. Então, existem produtos que são dessa forma e existem serviços que são dessa forma. Geralmente, a ideia de serviços ela acontece dessa forma de mais corriqueiro, né? Então eu começo a ter ali serviços pequenos, médios, grandes, vai aumentando isso. Isso vai sendo aí uma ideia de linha de produtos ou de serviços para poder trabalhar com precificação. E aí a gente tem aí algumas questões que tem que ser analisadas, né? A primeira delas seriam preços diferenciados, são os preços estabelecidos para equipar ou equilibrar, né? Equiparar ou equilibrar as diferentes regiões de mercado, consumidores, segmentos, versões de produtos, outros motivos, modificando o pressuposto de preços básicos, né? Então, a gente teria ali um preço básico e eu faço um diferencial para poder atrelar esse produto. Os preços internacionais, que nem eu conversei com você agora há pouco, também vão acompanhar aí, de fato, a parte cambial, a parte da moeda estrangeira, vão trabalhar com políticas de preços internacionais. Às vezes a produção, importação, ela sai mais barata do que a produção interna, então o pessoal às vezes importa mais por conta da moeda, por conta da valorização, desvalorização da moeda. Então também é algo para se olhar, mas geralmente isso é mais atrelado à commodity, aqueles insumos que são abertos aí em bolsa de valores, por isso que existe uma necessidade de observar também esse aumento. Por exemplo, a gente teve aí recentemente o aumento da carne,
o aumento do arroz, enfim, você tem alguns produtos que tem aí um aumento natural, então o preço tem que acompanhar esses aumentos também. A flutuação de preços, né, a ideia de aumentar ou reduzir o preço, ela é uma decisão complexa, isso é de fato, a gente entende isso, porque tem que ser algo muito bem pensado, estruturado e comunicado. As oscilações elas vão acontecer de qualquer jeito, não tem como a gente não ter oscilação de preço, né? Então o preço pode ser que ele possa aumentar ou diminuir de acordo com o cenário, de acordo com o perfil, com a inflação, com a demanda, com o excesso de oferta, enfim. São várias questões ali que trabalham pela flutuação de preço. É uma coisa que não tem jeito de evitar, mas a gente pode fazer com que essa flutuação aconteça de forma equilibrada e também de forma demonstrativa ali, que fique claro para todo mundo o porquê aumentou, o porquê diminuiu. Então isso tem que ficar de uma maneira bem transparente. Acho que essa é a palavra. E isso acontece de diversas formas. Por exemplo, quando você tem aí o poder público dizendo que algo está aumentando ou está diminuindo, como o preço da gasolina, como, por exemplo, as formas dos insumos que são naturais ali, preço da farinha, enfim, você tem ali um respaldo para poder falar, não, eu aumentei porque aconteceu isso. Ou então, não, eu diminuí porque foi isentado o ICMS, por exemplo, de todos os produtos. Então, você tem a obrigação de tentar fazer o quê? Reduzir. E isso é uma flutuação que vai acontecer de forma natural no mercado. Isso vai acontecer de acordo com a oferta e com a demanda. E isso não tem como a pessoa que vai estar precificando prever logo de antemão. Então, você tem que ter uma qualidade nessa reserva, nesse pensamento, para que você possa, de fato, incluir esses preços e fazer com que eles flutuem de uma forma não tão brusca. Por exemplo, o arroz passou de R$10 para 25. Olha que absurdo. Isso dá, assim, de um mês para o outro. Então, você percebe que foi uma forma brusca. Então, as pessoas começaram a adquirir o produto por medo de ausência. Então, isso também aumentou ali a quantidade de compra. Porém, você teve ali um repúdio muito grande do arroz. Então, as pessoas que tinham costume de comprar daquela marca específica, por exemplo, passaram a ter um pouco de dificuldade na hora de aceitar aquela marca. E fizeram o quê? Muitos foram para a marca mais em conta. Você percebe como que é difícil? Então, a ideia de você aumentar por uma questão também tem que ser pensada se vale a pena naquele momento você fazer esse aumento de acordo com a necessidade do mercado, de uma vez só e de forma radical, porque isso pode impactar também na fidelidade do seu cliente. Então, isso tudo é muito complexo, mas tem que ser analisado. Tudo bem? E a qualidade de venda dos produtos, né? A ideia de você trabalhar com uma qualidade na venda e tentar trabalhar, de fato, com o comprometimento das pessoas que vão trabalhar, elaborando estratégias e políticas de preço com os objetivos da empresa. Então, a ideia toda seria trabalhar para que exista ali uma frequência de consumo, existe uma ênfase também no volume de preços que vão estar trabalhando, com a política de descontos, com as concessões de prazos de pagamentos, fazendo com que exista aí uma qualidade nas vendas que vão ser trabalhadas nos produtos. E existem também alguns diferenciais, como, por exemplo, o preço de comércio eletrônico, que até então estava de uma forma e depois ele mudou, mas a ideia de que a gente tem que pensar quando trabalha com o comércio eletrônico é que esse mercado é extremamente volátil, trabalha em tempo real, a competitividade é alta, então geralmente as pessoas vão trabalhar por custo, diretamente por custo. Se você pensar no marketplace, por exemplo, então uma estratégia de um Google para vendas, você vai perceber que a primeira coisa que o pessoal procura é do menor preço para o maior. E aí você começa a ter aí uma questão aí difícil de poder administrar. Existem custos de transações que são reduzidos na internet, existe ali uma agilidade muito grande dos processos de transações, existem leilões virtuais que vão trabalhar aí ofertando ali menores preços, que seriam preço de base, preço de custo, para chegar num preço que seja interessante. Então, também existe essa opção na internet. Flexibiliza muito a mudança de preço, então você percebe que é muito mais dinâmico você trabalhar com os preços da internet. A guerra de preços pode acontecer aqui de uma maneira muito rápida, né? Então tem que tomar muito cuidado. Existe a simulação e sensibilidade aos preços, precisão dos cálculos estabelecidos dos preços, adaptação da velocidade de resposta e segmentos
bem mais definidos e dimensionados, porque como a internet é um lugar mapeável, eu posso entender o comportamento do meu usuário a partir de tecnologias. Eu posso entender de onde está vindo esse cliente, como que ele está consumindo, o que ele está buscando, e colocar meu produto de uma forma competitiva nesse mercado, justamente porque ele vai ter mais utilização aí como canal de venda. Só que nisso tudo, a gente tem que pensar também que existe um outro tipo de lado, que seria o lado logístico, que não é simplesmente a ideia de operacionalizar a compra, mas eu preciso fazer com que essa compra chegue ao meu cliente. Aí eu tenho um outro processo logístico que eu não teria de outra forma. Então, a minha praça passou a ser o mundo todo. Então, dentro da minha ideia de logística, o preço de frete, por exemplo, vai impactar diretamente na compra ou não. Eu vou dar um exemplo. Você vai fazer uma compra na internet. Se o frete é o dobro do preço do valor do produto, você vai comprar? Eu duvido. Você entendeu? Então, também tem que ser pensado essas estratégias da internet para você poder precificar de uma forma adequada. E existem alguns tipos, né, de precificação. A gente tem a precificação que é baseada em custos, uma precificação que é baseada em mercado e em valor. São as 3 formas aí de você precificar. A primeira delas vai trabalhar com o custo, volume, margem, preço para poder chegar até o cliente. A outra, que é baseada em mercado, vai ser na parte de competidores, né, ou seja, as empresas que vão estar competindo dentro do mercado, que vai acabar determinando um preço baseado em um volume, observando sempre os custos e as margens possíveis de lucro. Aí não é mais você que determina quanto de lucro você quer receber, e sim o próprio mercado. E a precificação baseada em valor, que seria a ideia de você transferir a ideia de valor para aquele produto, e aí o cliente não compra mais apenas pelo custo. O custo é equivalente ao valor que ele agregou aquilo. E aí você muda também um pouquinho a concepção. Aí mais é para um público de alto nível, né? Para um produto voltado para alto nível. O que? Você está falando do valor? No caso do baseado em valor. Você vê muito isso em produto de alto padrão. Ah, sim. A marca, né? A pessoa compra a marca, não compra a ideia. A pessoa compra a experiência, não compra só o preço, né? Então tem algumas questões ali. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem coisas para a gente poder pensar. Então, baseado em custo, a primeira delas é markup, que a gente conversou agora há pouco, seria definir ali um padrão de preço de venda ali, margem de lucro, você vai colocar uma porcentagem em cima, e um abraço, você definiu um preço, é uma forma de você definir. A precificação pela taxa de retorno, que seria adicionar aí uma taxa de retorno desejada aos custos totais, a definição do cada preço de venda, então eu não trabalho com uma margem apenas, eu tive lucro, despesa, eu quero colocar 20% de lucro. Não, agora eu defino uma taxa de retorno que é flexível de acordo com o produto. E a análise de ponto de equilíbrio, que é uma das formas mais comuns, que é uma técnica que vai verificar o volume de vendas e que vai cobrir todos os custos para poder chegar num preço específico. Então, também é uma forma de você trabalhar baseado em custo. Baseado em concorrência, tem que tomar um certo cuidado, mas existem algumas formas de você trabalhar. A primeira delas é o preço abaixo da concorrência, né, que seria uma forma de você tentar atrair as pessoas por conta do preço, né, e depois pensar em qualidade, pensar em outras questões. Os preços igualados, que é uma outra forma de você trabalhar de acordo com a concorrência, que seria você manter o mesmo preço para tudo. Então, você olha para o cara está vendendo a R$10, você vai dar vender a R$10 também. Isso é um perigo, porque nem sempre o custo de produção foi igual. Né? Então, às vezes, o cara conseguiu um desconto num fornecedor, o cara conseguiu produzir de outra forma, você não, e você acaba igualando os preços. Então, também tem que tomar um certo cuidado, mas se for de uma forma muito interessante, sim, pode ser feito. Isso a gente chama de oligopólio. Né? Preços acima da concorrência, um perigo, mas também pode acontecer, dos preços estarem aí no valor por conta do prestígio. Aí você trabalha com a sua qualidade, com a confiança dos seus clientes, então você trabalha aí com preço acima, pensando em focar no valor que vai ser agregado. E o de licitação, que os vendedores apresentam orçamentos para determinado projeto. Então, você trabalha aí com a ideia de conseguir conquistar os orçamentos necessários ali por projeto. Você trabalha numa concorrência de forma diferenciada. Então, aquele faz por 30, eu faço por 20. Aí eu ganho uma licitação, por exemplo. Então, existe uma forma de trabalhar por concorrência. E por valor, né, que seria a ideia de você trabalhar com a precificação pela demanda para trás, ou seja, definir o preço pelo meio de descontos, de margens de varejo, atacado, com preço estimado para que o consumidor irá pagar pelo produto. E a outra ideia também seria a precificação por valor, né? Definir de forma que o valor de troca do produto seja alto do que os concorrentes, mas a ideia de valor seria equivaler aí maior do que a troca dos outros concorrentes. Então, tipo, vem para cá, porque aqui você vai ter uma experiência um pouco diferenciada. E existem algumas questões que são legais e éticas. Por exemplo, não pode ter conluio de valor de preço.
A gente não pode ter aí um acordinho por baixo dos panos ali para poder vender. O que acontece muito é que empresa grande compra empresa pequena e estimula a própria concorrência. Mas não é que isso é ilegal, na verdade são empresas diferentes compradas pelo mesmo grupo. Exemplo, Casas Bahia comprou o Ponto Frio. Deixou de existir o Ponto Frio? Não. Mas ele estabeleceu a concorrência, você entendeu? Então, Isso aí. existem aí algumas questões. Mas aí você tem um órgão que regulamenta esse tipo de compra, né? A compra entre empresas. É o CONAR, não, é o... Tem. Eu esqueci o nome também. Mas existe um órgão regulador, sim. Porque a ideia é evitar que exista aí um CAD. Um acúmulo muito grande ali de empresas fazendo o mesmo serviço e monopolizando o mercado. Né? Então, existe aí algumas questões. É o CAD, né? Fixação de preço de revenda e desconto, práticas de preço enganoso, também é proibido, discriminação de preço que reduz ou prejudica a competição, então você também não pode colocar tudo abaixo demais, senão você vai quebrar o mercado todo, e existem aí algumas questões que têm que ser trabalhadas. Precificação predatória é um outro problema, né, que você seria você eliminar de fato ali as competições entre as empresas, ou seja, você não pode nem limitar, nem falsear, ou prejudicar algo que seja livre, né, de livre iniciativa, ou dominar o mercado de bens e serviços, ou aumentar arbitrariamente os lucros, ou exceder de forma abusiva ali a posição dominante. Então, existe aí alguns órgãos regulatórios, né, você acabou de mencionar um para a gente, que vão evitar que você tenha ali, que todo mundo fique só na mão daquela empresa para poder exercer tal questão. E aí existe aí algumas regulações ali, o mercado fica muito de olho nisso. Qualquer aquisição de empresa é observada para que não exista esse tipo de problema. Claro que o Brasil é um país terrível para essas coisas e geralmente as empresas conseguem dominar algumas questões ali de forma arbitrária. Né? Então tem algumas questões também que tem que ser analisadas. E aí existe então a estratégia de precificação, né? O processo de precificação. Primeira coisa é definir os objetivos, né? Isso a gente já entendeu. Avaliar a resposta do cliente e as restrições de preço. Analisar o potencial de lucros, definir o preço inicial e ir ajustando conforme a necessidade. Então, esse é o processo para você precificar qualquer coisa. A gente tem ali algumas respostas também à concorrência e resposta ao cliente. Então, por exemplo, quando a gente tem ali um preço baixo ou preço alto, eu posso ter aí um estabelecimento de uma guerra de preço. Isso pensando em concorrência. No cliente, eu posso trabalhar com demanda fraca e demanda forte, né? Controlando ali os níveis de preço e evitando a discriminação ilegal de preços. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de você trabalhar com os controles de preço. Tanto a concorrência como os clientes têm ali a ideia da gente trabalhar com a questão organizada. E existe uma relação muito comum entre custo-benefício. A gente ouve muito falar sobre custo-benefício, mas a ideia é a gente trabalhar porque o cliente que vai ver aquele preço como um sacrifício econômico que deve ser compensado pelos atributos que espera encontrar com bens e serviços adquiridos. Então, o custo-benefício ele tem que ser algo que seja equilibrado para que você possa manter, de fato, esse consumidor ali querendo o seu produto, querendo o seu serviço de uma maneira interessante. O valor ali influencia, sim, mas existe uma questão de qualidade, uma questão de bem-estar, uma questão de marca, de status social, enfim, a gente podia voltar aqui e falar sobre, por exemplo, a pirâmide da necessidade de Maslow, né, que põe aí, até recomendo dar uma pesquisadinha, quais seriam ali as necessidades, como transforma a necessidade em desejo, e aí você vai trabalhando isso com o seu cliente. Então, tudo isso também tem que ser lembrado. E existem algumas estratégias de preço com qualidade também que tem que ser pensado, né? Então, geralmente, a gente tem essa tabelinha que ela muito, muito interessante, que ela mostra, por exemplo, preço alto e qualidade alta. Então, é um produto premium. O preço médio e o preço alto e a qualidade média. Ele pode ser um preço excessivo. E o preço alto na qualidade baixa é um assalto ao cliente. Então, depende muito bem que está assaltando a pessoa. Agora, um produto que está com preço médio, mas está ali com uma qualidade alta, um valor alto, né? Então é bem comum. Um produto médio, com valor médio, ok, então um valor médio, normal. E um produto médio com a qualidade muito baixa pode ser uma falsa economia. Ou seja, o cara está achando que está pagando barato, mas ele está comprando porcaria. E, com contrapartida, a gente tem ali um produto que com preço baixo,
com uma qualidade alta, um super valor, ou seja, está se dando muito bem aquela compra que está sendo feita. Um produto médio, com qualidade média, é um valor bom, então ele compensou ali aquela aquisição, não é nada extraordinário. E um produto com preço baixo e com uma qualidade baixa pode ser atrelado à economia, pode ser atrelado à redução ali da expectativa. Isso tudo tem que ser pensado também na hora de você qualificar o preço que você vai trabalhar. E aí existe uma falácia muito comum, né? E eu acho muito engraçado isso aqui, que é a falácia de preço. Você já viu isso aqui? Já não existe é o melhor. Esse aqui é melhor de tudo. Seria você trabalhar com grátis, rápido, barato e excelente. Olha que legal. E aí você vê aí que existe algumas coisas. Por exemplo, grátis e rápido é porcaria. Ou não existe, ou faça você mesmo. Rápido, barato e excelente. Pode ser muito bem pago. Ou é uma utopia, ou então um desleixo ou incompleto. Ou seja, não vai existir. Barato e excelente. Ele pode ser uma utopia, ou então não pode ser rápido. Não tem como ser rápido a entrega. E aí você tem aí esse negócio, eu acho fantástico, porque ele dá uma boa resumida naquilo que você tem que pensar na hora de você trabalhar com preço. Porque o pensamento é automático. Tudo aquilo que é de graça, tudo aquilo que é barato, ou não entrega rápido, ou não é bom, ou alguma coisa acontece. Não vai existir. Rápido, você pensa no Wish. Algo rápido, barato e excelente, né? Ou de graça, rápido e excelente. Geralmente isso não existe, né? Então tem algumas questões para poder ser pensado. E aí entra em propaganda enganosa. Eu duvido que você vai comprar um produto, o cara fala assim, olha, um notebook por R$50, você vai comprar? De jeito nenhum. Não, é rápido e grátis que você vê porcaria ali, você já lembra do Wish, né? Ah, sim, o Wish. Nossa, o Wish porcaria, rápido, grátis, Wish. E demora uma vida ainda para chegar, né? Ainda demora uma vida, de rápido não tem nada. Pois é. E aí agora a gente vamos começar a entender a diferença, né? Porque preço é um fator, um valor definido por um produto, trata-se de uma perspectiva interna, ou seja, a empresa tem essa perspectiva. Mas a perspectiva externa é o valor que é atribuído. Então, preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Então, as pessoas precisam entender o atributo de valor para poder trabalhar. E existem alguns custos, né, que são trabalhados ali, que tem que ser pensados na hora de a gente precificar e entender essa diferença. Porque vender por valor ou vender experiência é muito mais interessante do que trabalhar apenas com preço. O preço é quantitativo aqui. Então, existe aí uma oferta irresistível, né, que seria aí o melhor dos mundos. Olha só que coisa, seria você trabalhar com valor, o valor não pode ser abaixo do preço, porque senão está caro. Se for justo, então o valor e o preço vão ser iguais, ou seja, as pessoas vão ter a mesma percepção. Estou pagando para aquilo que estou usando e está tudo certo, e é justo. E quando é barato? É quando o valor excede o preço. Ou seja, aquilo que a pessoa entende que foi muito melhor do que simplesmente adquirir ou de pagar aquilo. Então eu comprei uma coisa por um preço bom, paguei barato e estou tendo uma puta experiência. Esse é o objetivo da coisa, entendeu? E aí existem alguns valores que têm que ser entregues ao cliente. Né? O valor entregue ao cliente que vai se trabalhar com alguns conjuntos ali de benefícios que recebem determinado produto. Então existe aí o valor total para o cliente, o valor do produto, o valor do serviço, o valor da pessoa e o valor da imagem. Tudo isso envolve em valor. E os custos? Existe custo para o cliente, custo monetário, custo de tempo, custo de energia física e custo psíquico. Tudo isso se envolve nos conjuntos que o cliente vai começar a avaliar para poder obter ou descartar o produto. Então tem que ser mensurado também. E aí aqui tem um exemplo que eu acho maravilhoso, essa imagem aqui, achei fantástico. Então você tem ali a commodity ali, que seria um centavo por xícara, ali no café. Aí você tem um produto já estabelecido, que é o pó de café, vendido a 50 centavos por xícara. Você tem um serviço, então você põe a 1,50, só que você foca na experiência, você vende a R$10. Então olha que loucura que é isso aqui. Quando a gente pensa dessa forma, pensa em ofertar experiência para o cliente, não simplesmente a precificação é consequência da experiência. Essa que é a verdade. Existem produtos que não podem ser trabalhados apenas com experiência, mas a maioria deles podem ser trabalhados com experiência. Então, é a mesma coisa de você ir numa loja muito bem organizada, com ar-condicionado, com um bom atendimento, para tomar o mesmo café que você tomaria na banquinha de jornal ali, pagando bem menos. Bem menos. Só que a experiência de tomar um café naquele lugar foi diferenciada. É isso. Você entendeu? Então, quando a gente vai precificar,
a gente muitas vezes tem que pensar no valor agregado daquilo do que simplesmente no preço. E essa concepção não é tangível. Existem estratégias de marketing para você poder entender elas, mas você não consegue tangibilizar isso num fluxo, por exemplo. Como é que você vai contabilizar a experiência do cliente dentro de uma tabela? Você entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser construída de passo a passo para você poder agregar valor ao seu produto, valor ao seu serviço, compartilhando experiências com seus clientes, para que ele possa, de fato, aceitar pagar R$10 por uma xícara de café numa boa, entendendo que ele pagou barato, até porque a qualidade do produto, a qualidade de ambiente, do atendimento, da experiência que ele teve, foi muito satisfatória. Então, isso também tem que ser considerado na hora de você precificar. E a experiência também gera custo, né, professor? Você gerar experiência para o cliente, você tem custo. Gera custo, mas se você observar que a experiência gera custo, mas esse custo ele pode ser revertido dentro de um preço que vale aquele custo, aí você tem aí um resultado maravilhoso. É isso aí. Show! Então é isso. Vou abrir agora. Tem alguma pergunta aí, alguma dúvida? Só uma dúvida, professor. Quer ver? Deixa eu... Se você tiver com o slide aberto aqui, mas eu acho que você já publicou o slide. Quer ver? Eu vou até ver qual que é o slide aqui, para não falar besteira. Pode, vontade. É o slide que mostra as técnicas. Se eu não me engano, é o terceiro slide sobre as técnicas, que são as tabelinhas ali. Deixa eu ver. Tipos de precificação ou o de abordagem para o cliente? Calma aí, para não falar besteira. Tipos de abordagens. Preço baseado no valor para o cliente. Certo. Eu só queria entender ali que eu fiquei meio confuso. Ele fala assim, precificação pela demanda para trás. Isso aqui é baseado no que já foi vendido um dia, então pelo histórico, você faz o desconto, prevendo que vai ter o mesmo volume de compra, ou talvez isso. Um volume maior. Aí a ideia do planejamento flutuante, né? Então você começa a olhar uma tendência dentro do mercado, e aí você passa a observar, poxa, já tive uma demanda específica para... Por exemplo, poxa, eu vendo sempre 30 produtos da quantidade daquele mês. Então eu vou me programar para quê? Para vender 30. Para vender 30, entendi. Você entendeu? Entendi. Então, essa ideia de você dar produção e baseado nos valores para trás, você consegue dar essa visão geral. Perfeito, não, tranquilo. Show de bola. Em relação ao sintetizer da atividade, então é para fazer os 5 produtos baseados aqui nessas técnicas, que são essas aqui que você apresentou. São 3, 7, 8, 9, que são as das tabelinhas. É isso, pode né? É isso. Pode ser usar todas, pode escolher algumas, não precisa ser tudo também não. Mas a ideia é que você pense em 5 produtos, e nesses 5 produtos a gente destrincha aí qual vai ser a melhor maneira de fazer a venda dela. Abre cálculo dos produtos? Oi? Abre o cálculo dos produtos, por exemplo, escolhi ali uma das técnicas, ali que nem você falou, essa que a gente está usando de exemplo, que é o para trás. Aí eu faço uma planilha, faço uma tabela de custos, alguma coisa do gênero? Se você quiser fazer isso de forma textual também, não tem problema. Tá? Tá bom. Fica mais fácil de poder fazer. Mas a ideia é que você tenha experiência de precificar alguma coisa, baseada em algumas informações que você pode simular. Você entendeu? Poxa, eu defini colocar esse celular aqui, vender ele a R$1.000 por conta disso. É isso que eu quero que você explique para mim. Isso é tranquilo. Preciso pegar os exemplos da empresa mesmo. Pode pegar. Tá bom? Não, perfeito, professor. Então, beleza, William. Só uma única dúvida, professor. Eu estava lendo ali questão da AV2. Certo. Da análise sobre finanças. Ele fala ali, projeto de artigo sobre o tema, normas ABNT. O que seria ali para a gente fazer? Só que eu fiquei um pouco confuso. Vocês vão olhar um dos conteúdos, escolher um dos conteúdos e apresentar um artigo. Tá. Ou seja, você vai construir um texto baseado naquele conteúdo, explicando um ponto ou mais pontos significativos sobre ele. E, além disso, vocês vão entregar um artigo, né? Um artigo simples, cara, não precisa ser uma coisa muito específica, mas, obviamente, tem que seguir as normativas da BNT. E depois vocês vão apresentar esse trabalhinho, para mim, é isso, semana que vem, em formato de apresentação. Olha, hoje a gente vai falar sobre tal coisa. Então, é uma aula que você vai elaborar baseado no artigo que você escreveu. É isso. Perfeito. Os artigos que você disse é um desses que foram usados na segunda parte da pós-AV1, né? Você pode escolher um dos temas e elaborar um texto de autoria própria. Pode ter citação de algum autor, se você quiser complementar, mas ele tem que seguir os padrões da BNT de artigo. Tranquilo. Isso tem que acontecer. Tá bom? Tranquilo, perfeito. E essa é a nossa AV2. Acho que vai valer mais a pena isso do que fazer uma prova. Acho que vocês aprendem mais. Perfeito, para mim tá ótimo. Tá bom?
Combinado, Beleza, professor. Igor. Boa noite. Obrigado aí, viu? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.